Elmar Nascimento, deputado federal. O Elmar ocupa duas importantérrimas posições. Uma, ele é o presidente do Conselho de Ética da Câmara. E é uma coisa que interessa muito ao nosso telespectador, é o presidente da Comissão do Marco Regulatório do Jogo no Brasil. Eu acho que não há divisão de opiniões. Se for feito um plebiscito ou coisa que o valha, todo mundo entende da importância da indústria de hotéis cassinos. Não estamos falando só de cassino, não é, deputado? Claro. E eu quero colher as últimas informações sobre a volta, a reabertura dos cassinos no Brasil, fechado por volta de 1950 pelo presidente Dutra. Foi a mulher dele que fechou. Olha, nós aprovamos já na comissão, está pronto para ir ao plenário. É uma legislação absolutamente restritiva. O Brasil tinha duas opções a seguir. Uma era permitir a instalação de cassino em todos os lugares, que eu acho que não era interessante. E a outra era incentivar o turismo. E nós fizemos um texto em que os estados terão direito a apenas um resort cassino, um resort integrado, em que no máximo 10% da área construída do resort será destinada a cassino, sendo que dividimos em 3 faixas de população. De 0 a 15 milhões, um resort por estado, e aí de 15 a 25 milhões, que vai abranger apenas Bahia, Minas e Rio de Janeiro, 2 cassinos por estado, e acima de 25 milhões só São Paulo, que terá 3 resorts integrados. Um resort integrado, há 30 dias atrás, nós tivemos a oportunidade de levar um dos maiores investidores do mundo ao presidente Temer, que é o Sheldon Adelson, dono, CEL, o principal executivo da Sands Corporation, que é dono daquele Marina Bay Sands de Singapura, aquele hotel em formato de navio, e aquele hotel custou 8 bi de dólares. Ele se disse com disposição de fazer um maior aqui ainda no Brasil. É aquele que tem a piscina com a borda infinita. Exatamente, é o mais belo hotel. Dá para mostrar? Não, eu estou falando porque a gente esteve lá, o que ele está falando, a gente viu com a nossa lente. Olha, é lindo, lindo, lindo. O Brasil é a única democracia do mundo que, infelizmente, não explora ainda essa atividade econômica. Nós não temos condição mais de criar nenhum tipo de imposto para financiar o Estado brasileiro. E a alternativa que se tem é você cobrar o que já existe de forma ilegal, e aí vocês têm várias modalidades de jogos, e principalmente investir no turismo de cassinos. E eu acho que foi bem, o texto foi bem construído, nós ouvimos ao longo de um ano muita gente, acho que está pronto para ir para o plenário. O presidente tinha um compromisso conosco de submeter à votação, à avaliação da Câmara dos Deputados, logo que aprovasse as reformas. Nós tivemos esses problemas aí agora que atrasaram um pouco, mas assim que vote em primeiro turno a reforma da Previdência, nós haveremos de apreciar no plenário da Câmara. Agora, deputado Elmar, falamos dos hotéis cassinos. E o jogo do bicho? E os bingos? Olha, o jogo do bicho é uma realidade no Brasil que não pode ser ignorada. E isso também, o sujeito que vai investir num cassino, vai botar 10 bilhões de dólares num cassino, ele quer saber como o jogo vai ser tratado como um todo. Se vai ser um jogo restritivo, nós estamos transferindo, deixando de ser contravenção para ser um crime federal, transferindo para a Justiça Federal toda a competência de jogos. No jogo do bicho, que aí é um tipo de jogo que está mais voltado às classes menos favorecidas, que tem hoje trabalhando ou como apontador, ou como de loja, de banca, 800 mil pessoas no Brasil. 800 mil? 800 mil pessoas sem carteira assinada, sem previdência, sem nenhum tipo de garantia social. E é um público que não pode ser ignorado. Está sendo tratado também, quando a gente está tratando da legislação, essa questão do jogo do bicho, que é muito importante. Tem 800 mil pessoas no Brasil diretamente ligadas ao jogo do bicho. Mas a prioridade são os hotéis cassinos. É prioridade porque é uma atividade econômica nova que vai trazer de logo para o Brasil algo em torno de 100 bilhões de dólares de investimento em construção civil, dinheiro que não precisa de um centavo de financiamento, vindo de fora, esses empresários são a maioria de fora, concorrência pública internacional em que vai ter direito à exploração do cassino, aquele grupo que fizer o maior investimento. E nós vamos fazer um turismo diferente. Por exemplo, a economia do Rio de Janeiro está completamente dilapidada, acabada, destroçada. E a saída que a gente enxerga para um estado, sobretudo para uma capital, que tem um viés turístico muito grande, é fazer esse turismo de jogos, turismo com a construção de hotéis. Os empresários que nos procuraram, inclusive, estiveram com o presidente,
se dispõe a construir uma nova Macau no Rio de Janeiro, com investimentos de 40 bilhões de dólares, de 100 mil empregos de pessoas que vão começar a ganhar bem, e pode ser a saída para o Rio de Janeiro. Quando o deputado fala em Macau na China, Macau foi obrigada a erguer uma espécie de Las Vegas. Estivemos lá também e temos imagens disso. As grandes corporações de Vegas estão em Macau. Olha aí, Macau. Por quê? Porque a China ia jogar nos Estados Unidos. Agora a China joga em Macau. Você acredita que as grandes corporações internacionais virão para o Brasil? Não acredito, eu tenho certeza, porque fui procurado. Os maiores grupos do mundo, o MGM, o Grupo Fertitta, que era dono do UFC, vendeu agora 70% do UFC, o Sands Corporation, que é dono do Venezia em Las Vegas, é dono do Marina Bay Sands, lá em Singapura. Os maiores grupos do mundo estão interessados, porque o Brasil é a maior democracia do mundo que não tem exploração de jogo. E o jogo é apenas, digamos assim, a cereja do bolo de uma grande atividade, que é a construção de um resort que vai ter parque aquático, vai trazer grandes shows internacionais todas as semanas, você assistindo Elton John, Celine Dion, esse tipo de show que vai melhorar a cultura brasileira e que não tem local apropriado aqui no Brasil, e apenas, no máximo, 10%. Esse de Singapura, para você ter uma ideia, apenas 1,8% do total da área construída do resort destinado a jogo. Deve ser algo parecido aqui no Brasil. O jogo, na verdade, subsidia alguma atividade que não gera lucro dentro do hotel. Eu acredito que vai ser muito bom isso. Deputado Elmar, como presidente da comissão do marco regulatório do jogo no Brasil, me parece que são previstos outras modalidades de jogos que ainda o brasileiro não tem notícia. Olha, tem o bingo, que é da cultura brasileira, que também vai ser uma cultura restritiva, não vai ter em qualquer, digamos assim, ponta de rua, porque você vai ter que ter investimento de 5 milhões de reais no mínimo, 300 máquinas no mínimo. É um investimento que envolve muito recurso, mas que tem cidades aqui, por exemplo, em São Paulo, tipo Campinas, Guarulhos, grandes cidades que têm capacidade de absorver um bingo dessa qualidade. É uma tradição, sobretudo, em São Paulo. Foi outra modalidade que existe de forma clandestina e que a gente precisa regulamentar e que vai existir também. É uma das coisas. O outro são as apostas esportivas. O que é que nós temos hoje? Bem ultrapassado. O jogo na loteria esportiva. Você joga, você tem um resultado daqui a 7 dias, no domingo, tem um jogo, na segunda corre. Hoje, em qualquer lugar do mundo, você chega no shopping center, você entra no estádio de futebol, você aposta qual é o time que vai dar o primeiro passe, qual é o primeiro que vai acertar a bola na trave, qual foi o jogador. Você aposta em tudo, com um telão muito grande, em salas confortáveis. E isso, quem faz esse tipo de aposta geralmente é quem tem dinheiro, e o dinheiro circula. As apostas esportivas têm uma evolução muito grande na Europa, e as pessoas vão ter possibilidade de fazê-lo aqui no Brasil também, numa coisa muito mais moderna. E o jogo online. O Brasil perde algo em torno de 20 bilhões ano com o jogo online. Qualquer criança hoje, se tiver acesso ao cartão de crédito do pai, pega um celular, um smartphone qualquer, e entra no aplicativo de Singapura, da Inglaterra, de onde quiser, e aí joga, bota no cartão de crédito e não recolhe um centavo de imposto, e o dinheiro vai para o exterior. Porque a gente quer regular isso para que pague o imposto, que é uma atividade que remunera bem, pague o imposto e que a gente tenha algum tipo de controle, sobretudo assegurando que as plataformas sejam instaladas aqui no Brasil, com participação de sócios brasileiros, e que essa coisa circule aqui. Maravilhoso, hein? Maravilhoso. Última pergunta, deputado. Mega Sena. A Mega Sena, o deputado não ignora, ficou sob suspeição por uma série de razões. Qual é o seu conceito da Mega Sena? Olha, eu sou contra a Mega Sena porque é um jogo que explora o pobre. É um jogo estatal, mas que explora o pobre. Sou a favor dos jogos como indutor do turismo. O jogo que explora o pobre, qualquer jogo no mundo, por exemplo, você chega num cassino, 92% é o payout, que é o que volta para o jogador. A Mega Sena é apenas 35%. E aí ilude o pobre que acha que tem aquele sonho de ficar milionário, que joga toda semana na Mega Sena, achando que vai ter um retorno muito grande. Tem entre milhões que aplica e o governo fica com aqueles recursos. É um jogo muito ruim, a possibilidade é pouca para o jogador. Estou falando de outro aspecto.
Da fraude eu não acredito. Estou falando da idoneidade dos resultados. Envolve milhões de pessoas, a auditoria da Caixa Econômica Federal, a auditoria da Receita Econômica Federal. Tinha que ter muita coragem para mexer com aquilo e roubar tanta gente. Um abraço. Deputado Elmar Nascimento, precisamos ficar pertinho do Elmar para acompanhar isso tudo, que eu sou a favor, porque conheço o universo dos hotéis cassinos por força do meu programa, que há mais de 3 décadas circula pelos lugares onde o jogo é isso que o deputado falou, é um detalhe, a indústria é que funciona, e eu faço fotos que a comissão do marco regulatório do jogo se haja muito bem. Obrigado, Elmar. Obrigado, Mauri. Tenho certeza, em um breve espaço de tempo a gente vai estar anunciando muito investimento no Brasil nessa nova atividade econômica. Vamos festejar agora. Vamos festejar o deputado José Camargo. Olha o José Camargo, animadíssimo. Quero chegar aos 89 assim. Com certeza, é uma alegria muito grande poder compartilhar desse momento com o Zé Camargo.